Criança que é criança gosta e deve brincar e se divertir. Mas, algumas vezes, a brincadeira termina em choro. O médico pediatra Dr. Lúcio Flávio cita quais são as situações mais comuns. É sufocação, não? Então, sufocação é aqueles pequenos materiais que você é negligente, você compra um brinquedo para o teu filho, e ele às vezes é grande, mas ele é desmontável. Aí ele tem pequenos... Então, se ele é grande e desmontável, quando desmonta, ele tem que continuar sendo grande o suficiente para não agredir teu filho. Então, sufocação é maior. Aspiração de pequenos produtos, pequenininhos, né? Isso vai desde massinha, qualquer produto que você imagina na tua casa, ele pode aspirar. Queimaduras, né? As queimaduras, então, nas cozinhas, é o principal local. Os enforcamentos. É muito comum usar o bico com cordão, né? Isso, o bebê, se você vacila, imagina se ele carro escorrega, ele está enforcadinho, né? Então, enforcamento é muito comum, né? As quedas, como nós falamos, as quedas, então, à medida que o bebê vai crescendo, ele começa a ficar mais ativo e ele tem mais risco de cair. Aí você tem que proteger mais a tua casa. Acidentes em veículos automotores. O pessoal sai, acha bonito, bota o filho na frente e ainda bota no volante com os pais. Extremamente errado. Então, o bebê depende de faixa etária. Se é bebê até 6 meses, ele tem que ficar atrás, de cabeça invertida, no lugarzinho correto dele. A partir do 6º mês ele vai para a cadeirinha, né? E ele tem que ficar ali até aos 18, 20 quilos, ele não pode sair, tem que ficar amarradinho, certinho, como os pais ficam com cinto, os bebês também, porque senão no acidente, qualquer freada, não precisa ser acidentes graves não, qualquer pequenas freadas eles vão diretamente para o vidro, então um risco muito grande para o bebê. As intoxicações são produtos que não pode ficar nunca no chão, né? Sempre em cima e na chave, né? Então água sanitária. Água sanitária é um dos mais comuns. Como que tomam água sanitária? Tomam. E quando tomam, todo o esôfago dele acabou. Aí vai ser dilatação para o resto da vida, né? E a grande maioria dos outros produtos são todos produtos de petróleo. Aspiração, pneumonia, normalmente leva à morte. O grande risco dessas crianças leva à morte, né? Os afogamentos, que ocorrem nas situações mais, você fala, não dá, como que afoga na bacia, como que afoga no vaso, mas o bebê é curioso, ele quer ver, aí ele escorrega e cai lá dentro, aí ele já cai de ponta cabeça, ele não tem como ele sair mais, se não tiver alguém para tirar ele ali, então é tampadinho, banheiro fechado, o bebê não tem que ter acesso à cozinha nem banheiro da casa, esse é fechado, né? E a eletrocução, que é a eletricidade. Então os pontos elétricos da casa tem que ser todos, se possível, alto quando faz, ou com protetor de difícil tirar. Porém, não é só brincando que as crianças se machucam. Dentro de casa, há alguns cômodos que representam grande risco à segurança das crianças. A cozinha e o banheiro são os maiores deles. O local mais agressivo da casa é o banheiro e a cozinha, né? O banheiro com risco de afogamento dentro do vaso, né? As banheirinhas que ficam com água, o bebê se afoga lá dentro, que ele escorrega, cai e ninguém vê, né? E na cozinha, as toalhas nos móveis, pontas de toalha. Então, quando você tem seu bebê que começa a gatinhar a partir do 6º mês, que ele já começa a pendurar nas coisas, ele apoia naquelas toalhas. Aí os pesos vêm tudo sobre ele e queima. Cai sobre ele sob pesos, né? E a parte de queimadura, que é as partes das cozinhas. Então nós temos que proteger nossas cozinhas, colocar em portas, se é na hora do almoço tem que ter uma portinha na que o bebê não consiga entrar. É importante presentear a criança com brinquedos apropriados para cada faixa etária. Os pais devem escolher também objetos com peças grandes e que não podem ser engolidas, pois uma peça que cabe na boca, mais um momento de descuido é igual a dor de cabeça. Os brinquedos estão relacionados às faixas etárias, né? Ele está relacionado ao desenvolvimento do bebê. Então nós podemos separar mais ou menos 0 a 6 meses, 6 meses a 2 anos, de 2 a 4 anos, que é a faixa que a gente está tentando colocar. Então isso nós temos que adequar os brinquedos com as faixas etárias. Não podemos com as faixas etárias superior para o bebê de menos idade. Então para o bebê de 0 a 6 meses, né? O bebê de 0 a 6 meses nós temos que usar brincadeiras ou brinquedos que têm estímulos visuais, táteis e auditivos. Então são as brincadeiras que não precisa comprar produtos, né? É você, táteis, pegar, sentir o teu bebê, sempre estar manuseando ele, auditivos, fazer som, balbuciar, brincar, assoviar,
Tudo o bebê vai ficar sorrindo, feliz. Isso são métodos de brincar com o teu bebê. Então, dos 6 meses aos 2 anos, o bebê já começa a ser mais interativo, tem alguns bebês que já começam a querer gatinhar, então você vai começar a estimular ele, jogar brinquedos à distância para começar a estimular ele a andar. Se o bebê já começa a sentar, você já bota ele na cadeirinha, fazer estímulos na cadeira, em frente ao bebê, conversando com ele, conversar muito com os bebês, né, porque eles adoram conversar, né? Então, quando entra na faixa de 2, 4 anos, o bebê já fica um pouco mais longe da mãe e tem que ter mais cuidados com o bebê, porque ele já começa a fazer brinquedos de maior risco, né? Correr, já começa a andar de triciclo. Então, quando o bebê começa a participar desses tipos de brinquedos, aí você já tem que começar a fazer uns opcionais para que o bebê não se machuque. Triciclo, bicicleta, precisa de capacete, precisa de produtos que vão proteger o teu bebê, né? Tornozeleira, joelheira, né? E ele começa a interagir mais com outras crianças a partir do 3º ano. Segundo, 3º ano, aí ele já começa brincadeiras coletivas. Aí o risco aumenta mais, aí ele já vai para um balanço, ele vai para um escorregador. As brincadeiras e os traumas que acontecem, normalmente estão ligados ao cuidador. As pessoas que cuidam que são responsáveis pela criança, porque a criança não tem noção de espaço do que vai acontecer, da atividade que ele está fazendo, os riscos que a atividade acomete ele. Então o bebê tem que estar sempre, o cuidador é que tem que estar ligado àquilo ali, prestando atenção. Em casos de acidente durante as brincadeiras, o Dr. Lúcio dá algumas sugestões de procedimentos rápidos que podem ser feitos em casa ainda, enquanto o devido socorro não é prestado. Se for um objeto grande, que não desceu a garganta nada, que não foi para as vias respiratórias, está superior, é botar a mão e tirar. Se você entupir as vias respiratórias, vai parar a respiração, o bebê vai morrer. Você não tem tempo hábil de chegar em hospital. Se for um objeto pequeno, que ele já aspirou e foi para pulmão, não tem outra solução. Você tem que ir para o hospital. O teu bebê vai começar a ter dificuldades respiratórias, mas ele tem o risco dele de morrer até o hospital é muito menor, porque é só uma parte do pulmão que está obstruída. Então ele tem que ir para o hospital, fazer os exames adequados e fazer a retirada daquele corpo estranho. Mas se for importante, é o grande que a mãe possa resolver em casa. É botar o dedo lá e arrancar mesmo, né? Não ter medo de tirar, porque se não tirar, vai perder o teu bebê, vai obstruir as vias respiratórias. Brinquedo você tem que oferecer para o teu filho, tem que ser brinquedo grande o suficiente para ele não engolir, tem que ser um brinquedo macio, um brinquedo atóxico, bastante colorido, que os bebês adoram cores. Então, o que mais acaba fazendo é brinco, é bolinha de brinco que se perde, tem umas bolinhas pequenininhas de plástico que fica em colar, né? Aquilo para engolir e botar no nariz. E obstrução nasal é o feijão, lápis. Essa semana eu tirei do ouvido de esses lápis de cera, né? Já fazia meses que estava lá já pelo jeito, né? Saiu um baita negócio dentro do ouvido. Então o bebê coloca em todas as coisas. A boca é o primeiro contato do bebê, então é a relação primeira que ele tem com o mundo. Então não tem como você inibir isso e ficar brigando com o teu bebê por causa disso. Você tem que oferecer coisas que ele não corra risco, mas ele vai colocar as coisas na boca. Esse é o mecanismo de identificação do bebê. Então a fala, ele conversa com o mundo primeiro e colocando as coisas na boca. Então você não pode inibir isso. Agora você não tem que deixar as coisas que levem risco. Então o que leva a risco dentro de casa? Os maiores riscos que chegam nos hospitais das crianças traumatizadas é domiciliar. Então até o 4º ano, até porque o 4º ano ele está em casa ainda. Então os cuidadores é que estão cuidando mal dessas crianças. O que você tem que fazer desde o início? Então o bebê, como falamos, então objetos têm que ser grandes, tem que ser rombos, não pode ser pontiagudos, tem que ser bastante coloridos, tem que ser atóxicos, né? À medida que cresce, você tem que preparar a tua casa para receber o teu bebê. Móveis sem quinas, móveis com rombas, né? Então você tem que preparar o berço dele desde o início. Ele não pode ser berço todo quilhado, tem que ser berço todo protegido, né? Saiu do berço, passou para o chão, o teu filho vai proteger os móveis. Fio elétrico, uma das grandes causas de acidente em bebê, então tem que proteger as tomadas todas. Fios compridos, soltos de ferro elétrico, de qualquer parte elétrica, eletrodoméstico, não deixe. Substâncias que o bebê intoxicam demais. Então, substâncias tóxicas, é muito comum colocarem substâncias tóxicas dentro de garrafas PETs.
Aí o bebê vê você tomando na hora da refeição, quando ele vê aquilo, ele bota na boca e toma. Aí ele toma desde de produtos tóxicos, de limpeza, de tudo que você imagina, ele toma. Né? Então esses produtos têm que ficarem altos e fechados na chave. As escadas têm que ter proteção para saída de escada, né, por terreiro. Se tem piscina em casa, tem que ser cercado alto o suficiente para o bebê não entrar ou ser colocado as lonas, né? Então esses são os mecanismos. Se o bebê teu está maior, começa a ter brinquedos interativos, como eu falei, triciclo, bicicleta, ele precisa de protetores, capacete, ele precisa de joelheira, cotoveleira, e a gente descuida disso. Eu acho que é bonitinho, tem que ter 3 rodinhas para ele estar realmente extremamente habilitado. Então, dependendo da fase do bebê, é a fase que você vai fazendo proteção para o teu filho, né? E ela tem que ser intensiva. O bebê já tem que ficar de olho constante nele. Você liberou ele para brincar, tem que ter um cuidador e ali de olho nele, não pode vacilar porque é coisa de segundo. E o bebê desde o trocador, que a gente muito comum ver aqui, a mãe colocar um bebê no trocador, e ela sempre coloca ele no cantinho, e como em casa ela coloca na cama, ela troca o bebê na beira da cama. Não, você nunca deve fazer isso. Você tem que trocar o bebê, sempre deixar ele sempre no maior espaço do que ele está, ou no trocador ou na cama, porque meu bebê só tem 1 mês, ele não rola, ele acaba rolando. Às vezes alguns bebês que giram e acabam rolando e cai. Imagina cair de 50 centímetros, 70 centímetros, normalmente são acidentes graves, e chegam nos hospitais, a maioria dos acidentes são assim, né? E depois você fala, o que aconteceu? Eu simplesmente fui negligente, porque os bebês não sabem. Eles podem cair e vão cair de novo, porque eles não guardam aquilo na memória, como aquele é risco para eles. Eles vão fazer de novo aquelas brincadeiras. Então nós temos que estar atentos, né, sempre a esses bebês.